Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal João Augusto Cura na voz. Nascido em Konohagakure, ou na vila da Folha, esse jovem, né, foi um prodígio desde criança. Ele tinha uma linhagem muito rara, né, que é a linhagem dos Uchiha. Então, o Uchiha Itachi foi um prodígio desde criança. Durante a sua infância, ele vivenciou os horrores da Guerra Shinobi. Por vivenciar os horrores da Guerra Shinobi, ele teve um profundo trauma psicológico que ocasionou nele ali as coisas que moldariam a sua vida desde então. Depois que passou o período da guerra e tendo testemunhado muitas mortes, o Uchiha Itachi se tornou um Jonin de elite muito rápido. Ele se formou jovem, se tornou um Jonin de elite muito rápido e entrou na Academia Anbu, na época junto com Kakashi Hatake, e também se tornou um dos maiores prodígios de Konoha no instinto Anbu. Estando na Academia Anbu, foi um dos maiores shinobis de elite de Konoha e possivelmente se destacou a ponto de ser considerado para uma missão extraoficial dada pelo terceiro Hokage Hiruzen ao próprio Itachi. Quando Itachi percebeu que seu clã estava em risco de tornar uma eminência, né, tomando o poder de Konoha, ele mesmo delatou o próprio clã para manter a ordem vigente. E ele mesmo recebeu a ordem do próprio Hiruzen Sarutobi, uma missão não oficial de exterminar seu próprio clã. Ele aceitou com uma única condição: que seu irmão, Uchiha Sasuke, pudesse viver e crescer longe do ódio dos Uchiha. Bem, a gente já falou um pouco mais sobre essa missão, sobre o quanto o terceiro Hokage errou num vídeo próprio do terceiro Hokage, eu vou deixar no card aqui. Sob ordens do terceiro Hokage, Uchiha Itachi massacrou o clã Uchiha, com a única condição de que deixasse o seu irmão mais novo, Uchiha Sasuke, vivo. Mas, aí você pode me perguntar, tá bom, você vai me falar para mim ver o vídeo do Saruto para me entender as motivações do próprio Hokage e por que ele foi tão ruim na administração dele. Mas quais foram as motivações do Itachi? Simples. Itachi é um garoto que cresceu na guerra. Ele viu o poder destrutivo que tem no ódio das pessoas e o poder destrutivo que tem na morte. Ele cresceu em meio a esse ambiente hostil de morte. Por isso, Itachi era um tipo de pessoa que preservava a ordem a todo e qualquer custo, porque ele não queria que outra guerra estourasse. Então, se o clã Uchiha quisesse tomar o poder da liderança de Konoha, ia estourar uma guerra interna dentro da própria Konoha. Itachi assumiu o papel de cumprir uma missão não oficial para evitar essa guerra. Ele queria manter a ordem vigente, manter o Hokage e a liderança de Konoha na liderança de fato, e eles não tendo que enfrentar os líderes dos clãs Uchiha, porque a liderança Uchiha queria tomar o poder para si. E eles não queriam que isso acontecesse para não ter uma guerra interna. Então o próprio Itachi se dispôs a cumprir essa parte suja, digamos assim. Lembrando que Danzo Shimura e o próprio Hiruzen Sarutobi tinham consciência disso e mandaram ele fazer essa missão às escondidas. Itachi Uchiha assumiu a posição de um Nukenin, se tornando um ninja renegado e procurado na aldeia da Folha, mesmo sabendo que a sua missão anterior foi ordenada pelas próprias lideranças de Konoha, mas ele não podia assumir isso. Então ele fugiu e se tornou um membro da Akatsuki. Mas aí você me pergunta, por que ele se organizou a se unir a uma organização criminosa? Bem, dois motivos principais. Como um Nukenin procurado, ele precisava de proteção, e a Akatsuki era um poderoso antro de Nukenins. Tinha muito ninja poderoso ali. Então a própria Akatsuki servia de proteção pro Itachi. Então esse é um motivo. A proteção que os próprios Nukenins davam uns aos outros, já que a Akatsuki era muito poderosa. E também tinha outro motivo. Itachi Uchiha poderia servir como espião de Konoha dentro da Akatsuki. Então ele poderia atrasar os planos da Akatsuki que influenciassem ou prejudicassem a própria Konoha. Já dentro da Akatsuki, ele cumpriu sim missões criminosas para a organização ao lado da sua dupla, o Shikaki Kisame, o Biju de Zero Caudas. Mas ele cumpriu essas missões criminosas para manter o seu disfarce como no Kenin e também para não chamar atenção, ao mesmo tempo que cumpria a missão de proteger Konoha através das sombras.
Do ponto de vista da história, a aparição de Kisame Yoshikage e o próprio Itachi lá em Naruto Shippuden não faz sentido, porque eles não poderiam capturar o Biju, né, o Jinchuriki das Nove Caudas naquele momento. Se eles capturassem o Nove Caudas naquele momento, o Gedomazo, aquela estátua lá, poderia ficar sobrecarregada e não conseguiria mais extrair os outros chakras dos outros Jinchuriks. Então, por que Kisame Yoshikage e o próprio Itachi Uchiha foram para Konoha? Bem, a desculpa oficial, né, que eles deram na Akatsuki para manter o ímpeto de Nukenin foi que eles iriam até a vila para ver o qual protegida ela estava, o qual protegido o Jinjuri que estava, e se já era possível capturar o Naruto ali naquele momento. Se o Naruto estava vulnerável. Essa foi a desculpa que eles deram dentro da Akatsuki. Mas a verdadeira motivação pelo qual o Itachi se propôs a ir com Kisame até a vila de Konoha naquele momento foi: para ver o Sasuke. 2, para preparar Konoha e avisar: olha, a Akatsuki tá afim de pegar os Jinchuriks, hein? Fica ligado aí no Naruto, prepara ele, hein? Então ele meio que foi lá para dar um aviso e para ver como estava o Sasuke. Tanto que ele chegou a dar uma pequena sova no Sasuke, ali vocês lembram, né? Pus até a cena aí, para meio que incentivar o Sasuke a ficar mais poderoso, para o Sasuke ver que ele ainda era fraco. O Itachi assumiu o papel de vilão boa parte da obra, né? Boa parte de Naruto Shippuden a gente achava que o Itachi era o vilão, mas tinha um motivo pelo qual ele fazia esse papel de vilão muito bem feito. Ele precisava ser o vilão para manter tudo seguro como estava, para manter tudo bem intrincado. Por causa da má administração, né, do governo e da época do Hiruzen e do Danzo e tudo mais, o Itachi teve que assumir um papel de Nukenin, teve que fazer uma coisa que aparentemente parecia ruim, ele teve que se tornar um vilão para ser aquele que protegesse Konoha inteira, mesmo que a distância. Mesmo à distância, ele sempre protegeu o Sasuke, vigiou o Sasuke e cuidou até para que o Naruto tivesse lá aquele corvo, lembra? Que ele colocou lá para que pudesse usar depois, posteriormente, que serviu até na época do Edo Tensei, ou seja, ele estava totalmente planejado a favor de Konoha o tempo todo. E por falta de administração do próprio Hiruzen, que na época era o Hokage, eu já vou deixar o card aqui, eu falei mais cedo, mas vou repetir. Tem um card em algum lugar do vídeo que a gente fala da má administração do Hiruzen, a gente vai deixar aqui para vocês assistirem. O Itachi acabou se tornando aquele que se sacrificava pelo bem de Konoha. Então aquele papel de vilão que a gente viu no começo era proposital. Depois de massacrar o clã Uchiha segundo ordens da própria vila de Konoha, dos líderes de Konoha, ele chegou a dar um apavor no Danzo, dizendo que ele assistiu tudo e continuará a assistir. E se eles tocassem no Sasuke, mesmo que por um segundo, ele ia vazar informações sigilosas de Konoha. E aí você pode ver que o Anbu em questão ativa um Sharingans, que são característicos do próprio Itachi, e viram 1000 corvos, que também são características do próprio Itachi. Acho que usar corvos faz muito sentido com a história dos corvos, porque os corvos são animais extremamente inteligentes, eles guardam rancor e eles guardam amizade, são animais extremamente leais, e o Itachi era leal a Konoha. Então, o uso de corvos não remete só à figura sombria, mas também à inteligência e à lealdade dos próprios corvos. Faz muito sentido isso. Em um databook da Akatsuki é revelado para nós que o Kisame conta que o Itachi adora dias chuvosos. Isso porque o Itachi pode chorar sem que suas lágrimas sejam percebidas, já que a chuva escorre no seu rosto também, escondendo suas próprias lágrimas. Isso é informação de um databook. Então, assim, não é coisa inventada, tá lá. Tá no material oficial. O tempo todo, o Itachi assume o papel de vilão para que o Sasuke pudesse crescer longe do ódio. E mesmo vendo que ele ia morrer em decorrência do seu grande uso do seu dojutsu, né, o Sharingan, o Itachi decide dar ao nosso amigo Sasuke o direito da vingança que ele tanto queria, onde tem a batalha entre os dois irmãos em que o Itachi acaba morrendo. E posteriormente o Sasuke descobre toda a verdade sobre o Itachi. E depois ele volta a aparecer como Edo Tensei. E é aí que a gente vai conversar. Itachi passou a vida inteira suportando o ódio do irmão que ele amou tanto a ponto de sacrificar a liberdade para continuar deixando o irmão vivo. Ele suportou o ódio do próprio irmão a ponto de que o irmão pudesse superar os limites e ficar mais forte pelo puro ódio, pelo puro direito de vingança. Não só isso, ele deu esse direito de vingança ao irmão, permitindo que o irmão o matasse
para que aquele direito de vingança fosse saciado e que ele vivesse longe do ódio, para logo em seguida o próprio Sasuke descobrir a verdade. E então ele voltar como Eiro Tensei e atuar como herói de Konoha de novo durante a própria Guerra Ninja, que o Itachi foi ferramenta para derrotar o próprio Kabuto. Ou seja, sem o Itachi, Konoha teria acabado há muito tempo. O Itachi foi literalmente a criança que carregou o peso das ações erradas dos adultos e serviu de sacrifício para os adultos viverem em paz. Por causa do erro das lideranças de Konoha na época do Danzo e do terceiro Hokage Hiruzen, é que o Itachi se tornou o Nukenin que a gente conhece. Por isso que ele se tornou membro da casca que a gente conhece e por isso que ele teve que atuar como vilão, quando na verdade o Itachi era o tempo todo um herói. Alguém estava se sacrificando, alguém tão altruísta a ponto de se tornar o vilão para que alguém pudesse ser o herói, para que alguém pudesse crescer em paz e para que não houvesse uma guerra. Para impedir uma guerra, ele matou o próprio clã. Ou seja, ele é o cara que faz de tudo pela paz, porque ele viu a guerra de perto e ele sabe o quanto ela é destrutiva. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fique com Deus e até a próxima. Amanhã a gente volta com outro vídeo aqui do canal.